Tá, então a gente continua. Da última vez a gente falou de progressões aritméticas. Então, só lembrando, uma progressão aritmética era uma sequência A1, A2, A3, AN, que tinha a seguinte lei de formação. Cada termo era obtido no termo anterior, somando uma razão R. Então, por exemplo, se o A1 fosse igual a 1 e meu R fosse igual a 3, nossa sequência é A1 igual a 1, A2 igual a 4, A3 igual a 7, A4 igual a 10, e assim por diante. E aí a gente viu uma fórmula para achar o termo geral da progressão aritmética. Então a gente viu que o AN se escreve em função do A1 e da razão, e claro, do N. E a gente aprendeu a somar os N primeiros termos de uma progressão aritmética. A gente viu que essa soma era igual, a gente soma o primeiro com o último termo, divide por 2 e multiplica por N. Tá. Então, hoje a gente vai falar de progressões geométricas. Então, progressões geométricas que é um pouco parecido com a progressão aritmética. Então, só lembrar aqui, a gente chama progressão aritmética porque a progressão aritmética tem a seguinte propriedade: se eu pego 3 termos consecutivos, vale que o termo do meio é a média aritmética do termo anterior com o termo posterior dele. Então, a progressão geométrica, a gente vai ter uma propriedade semelhante. Então, a gente começa com uma definição. Então, uma sequência A1, A2, A3, AN é dita uma progressão geométrica se existe uma razão P tal que vale que o AI mais 1 é P vezes o AI para todo I natural. Então, qual era a nossa lei de formação para a progressão aritmética? Na progressão aritmética, a gente começava com um termo e ia sempre somando a nossa razão constante R. Na progressão geométrica, a gente começa com um termo e vai sempre multiplicando ele por uma razão fixa P. Então, vamos fazer um exemplo? Então, eu tenho Então, PG a gente vai denotar a progressão geométrica com... Então, vamos pegar o primeiro termo A1 igual a 1 e minha razão... Vou pegar 1 igual a 2 e razão P igual a 3. Então, o A1 é 2. Aí o A2 é 3 vezes o A1, que é 6. O A3 é 3 vezes o A2, que é 18. E o A4 é 3 vezes 18, que dá 54.
e assim por diante. Então todo mundo entendeu o que é uma progressão geométrica? Então a gente só começa com um termo e vai sempre multiplicando ele pela nossa razão fixa P. Tá, então agora, o nosso primeiro passo agora é achar uma coisa equivalente a essa aqui. Então, por exemplo, se eu quero calcular o termo 35 dessa sequência aqui, eu não quero ter que ir calculando todos os anteriores antes. Então, vou fazer uma proposição. Então, se a sequência 1 a 2 a n é uma progressão geométrica, é de razão P, então vale que então o AN é o A1 vezes P elevado a n menos 1. Então, por exemplo, aqui o A4 ele é o A1, né, que é 2 vezes 3 ao cubo. O A2, o A3 é 18, que é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, todo mundo entende esse enunciado? Então, ele fala que um termo da progressão geométrica, a n, né, é só a gente pegar o primeiro termo e multiplicar pela n menos 1ª potência da razão. Então, vamos provar isso? Então, como é que a gente prova isso? Então, a gente usa o seguinte. A gente sabe que o A2 é P vezes A1. Isso é a definição da progressão geométrica. A progressão geométrica, qualquer termo é o anterior multiplicado por P. O A3 é P vezes A2. O A4 é P vezes A3. Assim por diante, até o AN é P vezes AN menos 1. Então, a gente tem todas as igualdades aqui. E agora a gente vai multiplicar todas elas. Então, multiplicando todas as igualdades. Tá, eu vou só fazer uma observação aqui. Eu vou querer que meu P seja diferente de 0. Só para a gente não ter casos esquisitos. Tá, então a gente vai multiplicar todas essas igualdades aqui. O que vai aparecer do lado esquerdo? Do lado esquerdo aparece A2 vezes A3 vezes A4 vezes A5, bom, até o AN. E do lado direito aparece o quê? Então vai aparecer uma potência do P. Então aparece o P. E quantas vezes o P aparece? O P aparece do 1 até o n menos 1. Então ele vai aparecer P elevado a n menos 1. E agora aparece A1, A2, A3 até a n menos 1. Então A1 vezes A2 até o A n menos 1. Sim, né? Então agora o que a gente faz? Agora, então deixa eu escrever o AN menos 1 aqui. Então, do A2 até o AN menos 1, aparece os dois lados. Então a gente corta tudo isso aqui. E aí tudo que sobra é o AN, é P elevado a n menos 1, vezes A1.
Então agora, se eu quiser descobrir, por exemplo, o termo 101 dessa sequência aqui, eu sei que vai dar 2 vezes 3 elevado a 100. Tem alguma pergunta? Tá, então, essa é a nossa coisa análoga aqui, né? Aqui, como a gente estava com uma progressão aritmética, a gente estava somando, a nossa fórmula para o termo geral era 1 mais n menos 1 vezes r. Agora, na progressão geométrica, a gente está multiplicando, então a nossa fórmula para o termo geral é a n, é o A1 vezes p elevado a n menos 1. Tá, agora a gente vai querer achar uma relação parecida com essa aqui, que é a seguinte. Então, proposição, se A1, A2, AN é uma progressão geométrica, vale que, então, o AI é a média geométrica do AI menos 1 e o AI mais 1. Então, isso vale para todo I natural maior ou igual a 2. Então, qualquer termo de uma progressão geométrica, ele é a média geométrica dos termos vizinhos dele. Todo mundo sabe o que é média geométrica? Tá, então, média geométrica é isso que está escrito aqui. Então, média aritmética, o que a gente faz? A gente soma e divide por 2. Média geométrica, a gente faz o produto e toma raiz quadrada. Então, outro jeito de escrever isso aqui é que o AI ao quadrado é o AI menos 1 vezes AI mais 1. Então, vamos olhar aqui para o nosso exemplo e vamos ver isso aqui, né? Então, o A2 é 6. 6 ao quadrado. O A2 é 6. Então, o A1 vezes A3 dá 2 vezes 18. 36, se a gente tomar raiz quadrada, a gente acha o 6. 6 vezes 54. 324, é isso? Enfim, a raiz quadrada tem que dar o 18. Dá para ver melhor por aqui, né? 4 vezes 3 a quarta, se a gente eleva ao quadrado, fica 2 ao quadrado vezes 3 a quarta também. Então, todo mundo entendeu essa proposição aqui? Se a gente tem uma progressão aritmética, se eu pego qualquer termo dele, o quadrado dele é igual ao produto dos dois vizinhos. Então, como é que a gente prova isso aí? Então, provar isso aqui é muito fácil. É só usar o que a gente fez em cima. Então, quem é o AI? O AI é igual a 1 vezes P elevado a I menos 1. O AI menos 1 é o A1 vezes P elevado a I menos 2. E o AI mais 1 é A1 vezes P elevado a I. Essa foi a fórmula que a gente achou antes para o termo geral da progressão geométrica. Então vamos fazer as contas aqui. Então quem é o AI ao quadrado? O AI ao quadrado é A1 ao quadrado vezes P elevado a 2i menos 2. E o AI menos 1 vezes o AI mais 1. Só fazer o produto desses dois aqui, vai ser o AI ao quadrado, A1 ao quadrado, vezes P elevado I mais I menos 2, 2i menos 2. Então daqui sai. Então isso aqui implica que o AI ao quadrado é o AI menos 1 vezes AI mais 1.
Então todo mundo entendeu a prova? Exatamente a mesma coisa que a gente fez para progressão aritmética, só que agora a gente está multiplicando em vez de somar. Tá, então agora, a última coisa que a gente fez para progressão aritmética foi achar a soma dos n primeiros termos. Então agora vamos achar a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Então seja A1, A2, AN é uma progressão geométrica. Então vamos chamar de SN a soma dos n primeiros termos. Bom. Então seja uma progressão geométrica de razão P. Então agora sim defina. Então vamos definir SN como sendo A1 mais A2 até o mais AN. Então vale Oi. Porque isso aqui, ninguém conhece esse símbolo aqui, não? Isso aqui quer dizer para todo. Então vocês não conhecem para todo? Vocês conhecem o existe? Também não? Tá, então isso aqui é abreviação de para todo. Então isso quer dizer para todo I natural. Então quer dizer que essa igualdade aqui vale para todo I que você escolher. Bom, ele aparece aqui de novo. Então isso aqui também quer dizer que é para todo I natural e maior ou igual a 2. Tem mais alguma pergunta? Oi. A primeira igualdade? Então, a gente vai pegar essa aqui e eu vou multiplicar todas elas. Então, o que vai aparecer do lado esquerdo? A2 vezes A3 vezes A4 até o AN. Que foi o que eu escrevi aqui. Agora vamos ver o que vai aparecer do lado direito. Do lado direito vai aparecer vários P's. Quantos P's aparecem? Então, 1, 2, 3, até o N-1. Então, aparece N-1 vezes o P. Então, a gente está multiplicando o P N-1 vezes. Então, aparece P elevado a N-1. E aí, depois aparece A1 vezes A2 vezes A3 até o N-1. Então, aparece A1 vezes A2 vezes A3 até o N-1. Aí, depois, tudo que a gente faz é cortar o pedaço que tem em comum. Então, do lado vai sobrar só o A1. E desse lado aqui vai sobrar o AN. Mais perguntas? Tá, então vamos calcular aqui a soma. Então, deixa eu terminar o enunciado. Então, SN é o A1 vezes P elevado a N mais 1 menos 1 sobre P menos 1.
Tá, então como é que a gente faz para calcular essa soma aqui? Então, escrever aqui a soma Sn é o A1 mais A2 Tá, agora o que a gente vai fazer com essa soma Sn? Então, qual é a nossa lei de criação para a progressão geométrica? Para eu ir de um número para o próximo, eu tenho que multiplicar por P. Certo? Então, eu vou multiplicar esse Sn, eu vou multiplicar todo mundo por P. Então, o P de Sn vai dar o quê? Vai dar P vezes essa soma aqui, né? Multiplicação distributiva. Então, dá P vezes A1, mais P vezes A2, mais P vezes A3, mais P vezes a n menos 1, mais P a n. Agora, quanto vale P vezes A1? P vezes A1 é igual a A2. Certo? Se a gente multiplica qualquer número da minha sequência por P, eu chego no próximo número. Então, quem é P vezes A2? P vezes A3 dá o A4. P vezes a n menos 1 dá o a n. P vezes a n dá o a n mais 1. Tá, agora o que eu faço para descobrir o Sn? Então, essas duas somas são muito parecidas, né? Então, se eu diminuir... então, quanto vale o P Sn menos Sn? Então, quanto vale esse menos esse? Então, o último vezes o primeiro, menos o primeiro? Isso. Vai dar a n mais 1. A n mais 1 menos a 1, né? Oi. Aquela fórmula ali, Sn igual é uma fórmula? Isso aqui é o que eu vou provar ali, que a gente está chegando lá. Mas é isso aqui, o Sn, ele é o A1 vezes o P elevado a n mais 1 menos 1 dividido pelo P menos 1. Isso é progressão geométrica. Progressão geométrica. Mas isso que você falou de P vezes A1 é A2 é alguma regra? Então, essa é a regra, isso é como a gente constrói progressões geométricas. Uma progressão geométrica é definida desse jeito. Eu tenho a razão P, eu fiz aqui, né? Então, se o A1 é 2 e a minha razão P é 3, como é que eu faço para achar o próximo número? Então, o 2, aí para ir de 1 para o 2 eu multiplico por 3. A razão é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Aí o próximo termo, 3 vezes 6, 18. Aí 18 vezes 3, 54. Então, se eu pego essa soma Sn aqui e multiplico todo mundo por P, o A1 mais A2 mais A3 até o mais a n vira A2 mais A3 mais A4 até o a n mais 1. Aí eu diminuo uma do outra. Tudo que sobra é o n mais 1 menos A1. Então agora eu posso colocar o Sn em evidência aqui. Então Sn vezes P menos 1 é igual... Quem é o a n mais 1? O a n mais 1, ele é o A1 vezes P elevado a n. Então isso é A1 vezes P elevado a n menos A1. Então eu posso colocar o A1 em evidência aqui. Então é A1 vezes P elevado a n menos 1. E agora eu posso só passar esse P menos 1 para lá. E a gente recupera a fórmula que eu enunciei ali. O P menos 1 passa dividindo. É o A1 vezes P elevado a n menos 1. Menos 1. Que mais 1? Eu não entendi essa última linha. Esse mais 1 aqui? N mais 1? Tem o mais 1 porque tem o mais 1. Então minha fórmula está errada. Então é Pn. Mais a n vai... P elevado a n menos 1. Então vamos voltar para o exemplo anterior.
que a gente tinha o A1 igual a 2 e o P igual a 3. Então a gente viu que o A2 era 6. Vai chegar a essa coisa? Que coisa? Sempre vai chegar a 1 vezes PN menos 1 sobre PN sobre P menos 1. Na progressão geométrica, sim. A soma SN vai ser sempre isso. Assim, cabe notar uma coisa que eu estou roubando aqui. Eu só posso dividir por P menos 1 se P menos 1 for diferente de 0. Né? Então, eu vou colocar o adendo aqui, que o nosso P tem que ser diferente de 1. Mas se o P for 1, a nossa progressão geométrica é muito fácil, né? Porque eu estou sempre multiplicando por 1. Então, ela é constante. Se minha razão for 1, todos os termos da sequência são iguais. Professor, Oi. eu não entendi a última linha desse lado. Daqui para cá? Só colocar o A1 em evidência. Então, A1 vezes PN dá aqui, A1PN menos A1. A gente coloca o A1 em evidência, e aqui sobra o PN e aqui sobra o menos 1. Oi? Por que P está elevado a N? Ah, porque esse P, daqui para cá. De onde surgiu o P elevado a N? Ele surge daqui. O AN é A1 vezes P elevado a N menos 1. Sim. Faça aí, pessoal. Deixa que eles passam entre si. Então a gente usa aqui o AN mais 1, a gente usa a fórmula que a gente já sabe calcular a gente já sabe calcular qualquer termo da sequência. É igual na PA, né? Para definir a progressão geométrica, se eu sei o termo inicial e sei a razão, eu consigo chegar em qualquer número. Né? É só ir multiplicando por P. Tá, então vamos fazer esse exemplo aqui. Então a gente está com o termo inicial 2 e razão 3. Então o segundo termo é 6, o terceiro termo é 18, o quarto termo é 54, o quinto termo é 162. Oi. O que tem? Essa aqui? Então, daqui para cá, tudo que eu fiz foi colocar o SN em evidência. Aí sobra P menos 1. Daqui para cá, tudo que eu fiz foi usar isso que a gente já provou aqui. Né? A gente sabe que o AN é o A1 vezes P elevado a N menos 1. Então, se eu coloco o N menos 1 aqui, vai virar A1 vezes P elevado a N. Então, o AN menos 1 é o A1 vezes P elevado a N. Tá, então vamos ver se a nossa fórmula funciona. Então vamos calcular o S1. O S1 é só o A1, que é 2. E o que a nossa fórmula diz? Nossa fórmula diz que é A1 vezes P elevado a 1 menos 1 sobre P menos 1. Então aqui vai dar P menos 1 e P menos 1. Então, mas eu estou com N igual a 1, eu estou calculando o S1. Então P menos 1, P menos 1, né? Vai ficar 2 vezes 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Então isso aqui dá 2. Então tudo certo. Então vamos calcular o S2. O S2 é o A1 mais A2. Que tem que dar 8. Mas o que a nossa fórmula para S2 diz? Diz que o S2 é o A1 vezes P ao quadrado menos 1 sobre P menos 1, que é o A1 vale 2, o P vale 3, 3 ao quadrado 9, 9 menos 1 sobre 3 menos 1, 2 vezes 8 sobre 2, dá 8. Tá, vamos calcular um maior agora, vamos calcular o S5. Tá,
Tá, então deixa eu ver se eu consigo somar isso aqui. Então, 216 com 18, 234, 242. Agora vamos ver se a nossa fórmula bate. Então está dando A1, P elevado à quinta menos 1 sobre P menos 1, que dá 2 vezes 3 à quinta menos 1 sobre 2. Quanto é 3 à quinta? Vocês sabem? Bom, a resposta está aqui em cima, né? Então 3 à quinta dá 243. Então 2 corta com 2. Isso dá 3 à quinta menos 1, que é 243 menos 1. É 243. Então assim a gente pode calcular qualquer soma de uma progressão geométrica, a soma dos n primeiros termos. Tem mais alguma pergunta? Tá, então vamos fazer esse exercício aqui, que é só aplicar essa formulazinha aqui. Então vocês têm 2 minutinhos para fazer. Então a gente começa observando. Então observamos que, então, essa sequência 1, 2, 2 ao quadrado, 2 elevado a 100 e assim por diante, forma uma progressão geométrica, né? Porque de um termo para o outro, eu estou sempre multiplicando 2. Então, forma progressão geométrica com o termo inicial. Quem é o termo inicial? O A1 é igual a 1 e razão P igual a 2. Então a gente está começando com o número 1 e de um para o próximo a gente está sempre multiplicando 2. Então o que a gente quer calcular? Então queremos calcular o S101, que é o A1 mais A2 até o A101, né? Então, pela fórmula da soma dos n primeiros termos da PG, vale que, então, o S101 é o A1, P elevado a 101 menos 1 sobre P menos 1, o A1 vale 1, o P vale 2, então dá 2 elevado a 101 menos 1 sobre 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1, então está 2 elevado a 101 menos 1. Então é só usar essa formulazinha aqui, que a gente provou para qualquer progressão geométrica, e a gente consegue calcular aquela soma lá. E agora o que? Não, como assim? Você não pode estar sugerindo que a gente calcule 2 elevado a 101. Bom, dá para calcular 2 elevado a 101 relativamente rápido.
Acho que dá para calcular 2 elevado a 101 relativamente rápido. Mas a gente vai parar aqui. Então, bom, o 100 não tem nada de especial, então a gente pode fazer isso mais geral. Então, mais geralmente. Vale tá, então quanto dá isso aqui? Se eu somar até o 2 elevado a n, 2 elevado a n mais 1. então exatamente, então se eu somo as n primeiras potências de 2, dá a próxima potência de 2 menos 1. Mas você pode testar para as iniciais, né? 1 mais 2 dá 3, 1 mais 2 mais 4 dá 7. Tá, então vamos fazer esse exercício aqui agora. Então agora eu quero calcular a soma dos primeiros termos dessa sequência aqui. Então o primeiro termo da sequência é 1, o segundo termo da sequência é 1 mais 2, o terceiro termo da sequência é 1 mais 2 ao quadrado, e assim por diante. Tá, então vamos fazer isso aqui. Então a minha sequência é desse jeito aqui. Então quem é o A1? O A1 é 1. Quem é o A2? 1 mais 2. Quem é o A3? 1 mais 2 ao quadrado. Quem é o A4? Então quem é o A? É, sei lá, AK. Bom, chamar de AJ. Quem é o AJ? Quem é o jésimo termo? Então é 1 mais 2 ao quadrado mais 2 elevado a J menos 1. Não é? Hã? Ah, eu mudei para J porque o K já está aparecendo aqui. Porque já tinha um K aparecendo aqui, eu não queria usar o mesmo K. Tá, então esses são nossos termos, então a gente quer somar todos eles. Né? Mas então vamos simplificar esses termos aqui, né? Em vez de escrever eles como soma, vamos mudar isso aqui. Então, quanto vale essa soma aqui? Então, está escrito bem aqui, não tá? Então aqui eu estou somando as primeiras potências de 2. Então esse aqui, 2 elevado a J menos 1, dá 2 elevado a J menos 1, não é? Então esse cara aqui é 2 à quarta menos 1. Esse aqui é 2 ao cubo menos 1. Esse aqui é 2 ao quadrado menos 1. Então o nosso termo AJ, então quem é o nosso termo, quem é o nosso SN? É o A1 mais A2 até o mais AN. Agora o A1 é 2 elevado a 1 menos 1. O A2 é 2 ao quadrado menos 1. E o AN é 2 elevado a n menos 1. Cabe notar que essa sequência aí, ela não é uma progressão... Ela não é uma progressão geométrica, né?
a gente não consegue não existe uma razão que um número vai ser sempre o P vezes o anterior. Tá, e essa soma aqui, a gente consegue calcular essa soma? Então, a gente sabe que essa aqui não foi uma progressão geométrica, mas se a gente for um pouquinho esperto, a gente consegue somar. Então, Sn, o que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar todos esses menos 1 que estão aqui e juntar todos eles. Então, isso fica 2 elevado a 1, mais 2 ao quadrado, mais 2 elevado a n, menos n, né? Menos 1 aparece n vezes. Menos n. E agora essa soma aqui a gente consegue fazer? Sim. Consegue. Só acrescentar o 2 a 0, fica 2 a 0. Aí vai ficar 2 n mais 1. Esse é um jeito, né? Então a gente pode escrever desse jeito. 1 mais 2 elevado a 1, mais 2 ao quadrado, mais 2 elevado a n, menos 1, menos n. Eu somei 1, diminui 1. Qual a dúvida? Eu só somei 1 e diminui 1, né? Tá a mesma coisa. E agora, esse que está aqui a gente sabe somar, está escrito bem ali. Então isso dá 2 elevado a n mais 1, menos 1, menos 1, menos n. Então dá 2 elevado a n mais 1, menos 2, menos n. Qual parte? Essa do quarto grau. Isso aqui? A primeira linha você entendeu? Entendi. Que a mesma coisa está escrito aqui, né? Eu só estou juntando todos esses menos 1s e separando eles. Tá. Agora, daqui para cá, o que eu fiz? Eu somei 1 e diminui 1. Então não mudou nada. Você concorda que está escrito aqui em cima e a mesma coisa está escrito aqui embaixo? Por que eu coloquei? É porque visualmente fica melhor. Porque agora, esse pedaço aqui, eu sei somar. É porque assim, eu estou com esse 2 a 1, mais 2 ao quadrado, mais 2 a n. Que é muito parecido com isso aqui, só está faltando 1. Então, já que está faltando 1, a gente coloca o 1. Aí, já que a gente tem que colocar o 1, a gente tem que tirar ele depois. E agora, esse pedaço que está aqui, vira isso aqui, né? Professor, eu entendi essa parte, eu entendi ali embaixo, terceiro, como é que chegou a 1 mais a 2, né? Aí. Isso é a definição, isso é o que eu quero. Eu quero a soma dos n primeiros termos. Então, eu quero o Sn, que é a soma dos n primeiros termos. Mas por que ficou 2 a 1 menos 1? O A1 é 2 a 1 menos 1. O A2 é 2 ao quadrado menos 2. E o AN é 2 elevado a n menos 1. Então, essa aqui é a resposta. Da nossa soma. Então, perguntas? Tá, então vamos fazer isso aqui agora. A gente pega 3 números A, B e C. Eu quero uma sequência de 3 números que é ao mesmo tempo uma PA e uma PG. Então agora que vocês mostrem que o único jeito disso acontecer é quando os 3 são iguais.
Então, todo mundo entendeu o enunciado? Ué, porque não dá pra multiplicar se tomar o mesmo número, se eles são diferentes. Por que não? Porque se a gente multiplicar, Tá, então eu sei que A, B e C, eles têm uma PA. Então vamos chamar a PA de razão R. Se a PA tem razão R, quer dizer o quê? O B é A mais R e o C é o A mais 2R. Tá. E por outro lado, é uma PG de razão P. Então o B é A vezes P e o C é A vezes P ao quadrado. Tá, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que o R é igual a 0 ou que o P é igual a 1. Tá, então vamos ver aqui. Então o B é A mais R e é A vezes P. E o C é A mais 2R e é A vezes P ao quadrado. Então vamos chamar aqui isso aqui de 1 e 2. Então, da minha equação 1, sai que A vezes P é igual a A mais R. A gente passa o A para cá. A vezes P menos 1 é igual a R. E da minha equação 2, sai que AP ao quadrado é igual a A mais 2R. Então sai que A, P ao quadrado menos 1, é igual a 2R. Tá, então, logo. Então, o R é A vezes P menos 1. É igual a R. O A vezes P ao quadrado menos 1 é igual a 2R. Então, vou multiplicar aqui por 2. Então, esse cara tem que ser igual a esse. Então, A vezes P ao quadrado menos 1 tem que ser 2 vezes A vezes P menos 1. Então, aqui a gente pode cortar o A. Não é? A menos que o A seja 0. Então, se o A for igual a 0, a gente não precisa fazer nada, não é? Porque se o A for igual a 0, a gente olha aqui. Se o A for 0, o B tem que ser 0, o C tem que ser 0. Então, os três têm que ser iguais. Então, se o A for 0, o B tem que ser igual a C igual a 0. Então, a gente pode assumir, logo vamos assumir que o A é diferente de 0. Então, se o A for diferente de 0, fica que P ao quadrado menos 1 igual a 2 vezes P menos 1. Então agora você pode fazer aqui de alguns jeitos. Talvez seria mais esperto fatorar esse cara logo. Então a gente fica com P mais 1. Então P ao quadrado menos 1 é P mais 1 vezes P menos 1. Então agora eu vou passar esse cara para o lado de cá. Então fica P mais 1 vezes P menos 1 menos 2 vezes P menos 1 igual a 0. Agora a gente pode colocar o P menos 1 em evidência. Então dá P menos 1 ao quadrado igual a 0. Só que só tem uma solução. Isso aqui implica que o P é igual a 1. E logo
os três termos têm que ser iguais. Tem alguma pergunta? Professor, eu não entendi por que fatorou. Por que fatorou o quê? Então, P ao quadrado, isso aqui é uma diferença de dois quadrados, não é? Então a gente sabe que uma diferença de A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B vezes A menos B. Se você multiplicar o P mais 1 vezes P menos 1, vai dar P ao Né? quadrado menos 1. E agora depois eu coloquei o P menos 1 em evidência. Então eu vou dar uma outra solução aqui. Tá, então uma outra solução que a gente pode dar para esse problema é o seguinte. A gente sabe que se eles formam uma progressão aritmética, quer dizer o quê? Que o termo do meio é uma progressão é uma média aritmética dos termos vizinhos. Então o B Oi. Mas eu não quis. É porque para dividir por P menos 1 você tem que assumir que o P é diferente de 1. Então dá no mesmo, mas é só para não complicar as coisas. Oi. Entendi a terceira linha. Então, daqui para cá eu coloquei o P menos 1 em evidência, não é? Então eu tirei o P menos 1 daqui e sobra o quê? P mais 1. Eu tirei o P menos 1 daqui e sobra o quê? Menos 2. No P mais 1 e P menos 1 igual a 2P menos 1, você não pode cortar direto P menos 1 aí. É que para cortar o P menos 1 você tem que assumir que o P menos 1 é diferente de 0. E no fundo a conclusão que a gente chegar é que ele é 0. Então dá para... Fica uma lógica um pouco complicada. Você pode assumir que ele é diferente de 0 e chegar que ele é igual a 0 é um absurdo. Então ele tem que ser 0 para começar. Mas assim já chega direto que o P tem que ser igual a 1. Tem mais alguma pergunta? Então, se eles formam uma progressão... Se eu tenho três termos que formam uma progressão aritmética, quer dizer que o termo do meio é a média aritmética dos termos vizinhos. O termo do meio de uma progressão aritmética é sempre a média aritmética dos termos vizinhos. Tá, e se ele é uma progressão geométrica, quer dizer o quê? Quer dizer que o termo do meio é uma média geométrica dos termos vizinhos. Talvez eu queira escrever B ao quadrado igual a A vezes C. Tá, então agora a gente faz... Então o que isso quer dizer? Então isso implica que o A mais C é sobre 2 ao quadrado é igual a A vezes C. Então vamos levar isso aqui ao quadrado. Então vai dar A ao quadrado mais 2AC mais C ao quadrado sobre 4 igual a A vezes C. Então vamos multiplicar tudo por 4. O que foi? Então, isso aqui é o A mais C ao quadrado é um produto notável. Tá, então vamos multiplicar por 4. Então a gente multiplica por 4, fica A ao quadrado mais 2AC mais C ao quadrado igual a 4AC. Então vamos passar o AC para o lado de cá. Então
Então, A ao quadrado menos 2AC mais C ao quadrado igual a zero. E A ao quadrado menos 2AC mais C ao quadrado é quem? É A menos C ao quadrado. Então, A menos C ao quadrado igual a zero. Então, isso aqui implica que o A tem que ser igual a C. E se o A é igual a C, o B tem que ser A mais C sobre 2. Tem que ser igual a A também. Então, isso prova que os três tem que ser iguais. Porque o quê? Peraí, eu não entendi o que o senhor fez da segunda linha para a terceira. Eu só passei o 4AC pro lado de cá. Oi? Eu só passei o 4AC pro lado de cá. 2 menos 4 menos 2. Ah, entendi. Tá, entendi. Tá, então agora falar um pouco de recorrências lineares. De ordem 2. Então, então o que é uma recorrência linear? Então, uma recorrência linear é uma sequência A1, A2, AN com uma lei de formação do tipo Então, uma recorrência linear, recorrências são coisas mais gerais, mas uma recorrência linear de ordem 2 é uma sequência que satisfaz uma lei de formação desse tipo aqui, ou seja, a gente acha um termo em função dos dois termos anteriores. Então, vamos fazer um exemplo? Então, vamos pegar a sequência A1, A2, AN. Então, vamos pegar o A1 igual a 5, o A2 igual a 13, e o AN mais 2 é 5, AN mais 1, menos 6 AN. Não, isso aqui é a fórmula geral. Isso aqui é um exemplo. Não, então, mas por que naquele caso aqui ele fecha? Porque é o exemplo que eu escolhi. Então, mas é o primeiro nenhum mais um. Tá, vou explicar aqui o exemplo. Então, o que essa fórmula quer dizer? Então, quem é o A3?
Como é que a gente faz para calcular o A3? A gente tem que pegar o termo anterior, multiplicar por 5. E pegar 6 e multiplicar pelo termo. Eu escolhi para ficar o exemplo bonitinho. Podia ser qualquer coisa. Então, quanto dá isso aqui? 65 menos 30, 35. Quem é o A4? Então, o A4 é 6 vezes 35, menos 5, 13. Quanto dá isso aqui? Dá 97, é isso? 81. Acho que é 140, 150, não? Não, 35 vezes 6. 210 menos... 65. Calma aí, tá errado, né? É 5 vezes 35 menos 6 vezes 13. É 5 mais 1 menos 6 vezes a n. 175 menos 98. Não, menos 78. Então dá 97. Tá, então agora a pergunta que a gente vai querer responder e vai começar a responder hoje e nas próximas aulas é como é que a gente faz para achar um termo geral de uma sequência desse tipo aqui. Então, por exemplo, vamos tentar achar quem é o A100. Oi. Eu não entendi aquela final do segundo quadro. Esse daí. Isso aqui? Não, então, isso aqui é uma definição. Então, eu estou definindo o que a gente vai chamar de recorrência linear de ordem 2. Então, Não teria que ser, tipo, Q a n mais 2? Não, então, o termo n mais 2 é definido em função dos dois termos anteriores para essa relação aqui. Então, no nosso caso, o P é 5 e o Q é menos 6. Então, cada termo ele é obtido a partir dos dois anteriores do seguinte jeito. Então, o terceiro termo é 5 vezes o segundo termo menos 6 vezes o primeiro termo. O quarto termo é 5 vezes o terceiro termo menos 6 vezes o segundo termo. O quinto termo, A5, vai ser 5 vezes A4 menos 6 vezes A3. Não, isso eu entendi. Eu só não entendi aqui. Então, o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui. Só que aqui eu escolhi números 5 e menos 6, ali eu deixei P e Q para dizer qualquer coisa. Aqui todo mundo entendeu? Então a gente tem a sequência que começa com 5 e 13 e é dado desse jeito aqui. Tá, e aí daqui até o final da aula eu espero conseguir achar o termo A100 para vocês. 5 vezes A99 mais 6. Mas quem é o A99? Eu acho que isso também não consegue no outro, tá? Seria 5 vezes A99 menos 6 vezes A98. Mas a gente não sabe quem é o A99 nem o A98. Não, eu quero achar sem ter que fazer todos os passos intermediários. Tá, então vamos esquecer. Então vamos esquecer os termos iniciais e olhar só para a seguinte relação. Então vamos olhar.
AN mais 2 igual a 5AN. AN mais 1 menos 6AN. Tá, então eu vou esquecer o A1 e A2. Eu quero me concentrar só agora nessa relação aqui. Então, vamos ver se a gente consegue criar uma outra sequência que satisfaz essa relação. Tá, então o objetivo agora é achar uma nova sequência que satisfaz essa relação, mas com os termos iniciais que eu quiser. Ah? Tá, então quais foram as sequências que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu a PA e a PG, né? Tá, então vamos ver se a gente consegue achar uma progressão geométrica que satisfaz essa relação. Então vamos encontrar uma PG que satisfaz a relação. Eu vou chamar essa relação de estrelinha. Tá, então progressões geométricas são as sequências mais fáceis que a gente tem. Bom, elas são, na verdade, mais fácil a progressão aritmética, mas a progressão aritmética ela é tão fácil que ela não serve para muita coisa. Então a progressão geométrica é o mais fácil que serve para alguma coisa. Então a gente vai tentar achar uma progressão geométrica que satisfaz essa relação aqui. Então a pergunta é, quem tem que ser a razão dessa progressão geométrica? Tá, então vamos lá. Então, vamos pegar uma PG de razão. Bom, eu vou continuar chamando de razão P, mas não confundam com aquele P que está lá, por favor. Então esquece aquele P dali e pensa só nesse P aqui. Tá, então eu quero chamar a PG de razão P que satisfaz essa relação aqui. Então quem é o AN mais 2? É o A1 P elevado a N mais 1, não é? Quem é o N mais 1? É o A1 elevado a N, e o AN menos 1 é o A1 AN, né? O AN é A1 vezes P elevado a N menos 1. Agora vamos substituir isso aqui na nossa relação estrela. A1 vezes P, N mais 1. A1 vezes P elevado a N mais 1. 5 vezes A1 P elevado a N. Menos 6 A1 P elevado a N menos 1. Não é isso? Agora corta um monte de coisa, né? Então, o A1 corta. E eu posso dividir tudo por P elevado a N menos 1 também, não posso? Então, eu vou dividir tudo por P elevado a N menos 1. E aí, o que vai ficar aqui? Aqui vai sobrar P ao quadrado igual a 5P menos 6. Eu dividi tudo por P elevado a N menos 1. Aí P elevado a N menos 1 aqui sobra 1. P elevado a N sobre P elevado a N menos 1 sobra P. P elevado a N menos 1 sobre P elevado a N menos 1 sobra P ao quadrado. Tá, então quais são os P's que satisfazem aquela equação ali? Então a gente está com P ao quadrado menos 5P mais 6 igual a 0. Alguém falou a resposta à solução aí? 3 e 2, né? Então, quais são as raízes dessa equação? Então, P é 5 mais ou menos, raiz de... — 25 menos 24 sobre 2
Então vai dar 2 e 3. Mais ou menos raiz de 2 menos 462. Então eles têm duas raízes, 2 e 3, não é? Então, quais são as progressões geométricas que satisfazem essa relação aqui? São as de razão 2 e as de razão 3. Tá. O nosso exemplo é uma progressão geométrica? Não. Né? Do 13 para o 5, a razão é qualquer coisa. Tá, então deixa eu escrever isso aqui. Então, temos aqui as progressões geométricas. É de razão 2 e 3 satisfazem a relação extra tá, agora por que isso ajuda a gente a resolver o nosso problema aqui? Então o que a gente vai fazer agora? Então, agora eu vou tentar misturar as duas sequências. Então, vamos fazer uma observação. Então, se AN e BN são sequências que satisfazem a minha relação estrela, então CN, que é o AN mais BN, também satisfaz. Tá, o que eu quero dizer com isso? Então, se eu tenho a minha sequência AN, que satisfaz aquela relação que está escrito lá, e se eu tenho uma sequência BN, que também satisfaz aquela relação, então eu posso somar essas duas igualdades e ficar com algo do tipo AN mais 2 mais BN mais 2 igual a 5 vezes AN mais 1 mais BN mais 1 menos 6 vezes AN mais BN. Todo mundo entendeu isso aqui? Eu estou dizendo que se eu tenho duas sequências diferentes que satisfaçam essa relação aqui, então se eu somar as duas, eu vou continuar com uma sequência que também satisfaz a mesma relação. Então isso aqui diz que CN mais 2 é igual a 5CN mais 1 menos 6 CN. Tá, então qual é o objetivo agora? Então a gente vai pegar. Então aqui a gente tem duas sequências. A gente tem várias sequências possíveis para escolher, né? A gente tem qualquer progressão geométrica de razão 2, qualquer progressão geométrica de razão 3. Então agora eu vou tentar somar duas delas e ver se eu consigo uma sequência que é igual a essa. Então, o que eu preciso para definir uma progressão geométrica de razão 2? Basta dizer quem é o primeiro termo. Progressão 3 também, né? Então eu vou chamar de... chamar de alfa, então. Tá, então eu vou chamar de alfa vezes 2 elevado a n
é uma progressão geométrica de razão 2. E beta vezes 3 elevado a n é uma progressão geométrica de razão 3. Então isso aqui é o termo geral das minhas progressões geométricas. Então na primeira eu comecei com alfa, aí eu estou com alfa vezes 2, alfa vezes 2 ao quadrado, e assim por diante. Na segunda eu comecei com beta, estou com beta vezes 3, beta vezes 3 ao quadrado, e assim por diante. Peraí, vai ficar um termo inicial. É alfa e beta. Pode ser diferente nas duas. Então eu tenho duas progressões geométricas. Uma que começa com alfa e tem razão 2, uma que começa com beta e tem razão 3. Tá, e agora o que eu quero fazer? Eu quero tentar encontrar alfa e beta. Então vamos olhar para a sequência. Então agora eu vou olhar para a sequência, que é a soma dessas duas sequências. Então alfa vezes 2 elevado a n menos 1, mais beta vezes 3 elevado a n menos 1. Tá, então eu vou deixar aquilo lá e vou vir para cá. Então eu vou chamar essa sequência aqui de Cn. Oi. Menos, aí depois menos, não? Oi? Última linha ainda. Aí, na sua frente. Não, antes, isso. É o mesmo menos. Ah, tá. É só porque eu não tinha espaço aqui. Tá, então agora o que eu quero fazer? Então, a primeira observação é que essa sequência Cn aqui, ela satisfaz essa recorrência aqui. Não é porque ela é a soma de duas progressões geométricas que cada uma satisfaz. Então, Cn satisfaz a relação estrela. Então agora basta encontrar alfa e beta tal que... Tá, então o que eu quero fazer agora? Eu quero encontrar alfa e beta de maneira que os dois primeiros termos dessa sequência sejam iguais aos dois primeiros termos dessa sequência. Porque aí, se os dois primeiros termos são iguais e as duas satisfazem essa recorrência aqui, todos os outros têm que ser iguais também. Não é porque os dois primeiros termos definem todos os outros. Né? Se eu tenho esses dois, eu tenho o terceiro. Se eu tenho o terceiro e o segundo, eu tenho o quarto. Se eu tenho o quarto e o terceiro, eu tenho todos os outros. Então, eu só preciso que essa sequência seja igual a essa nos primeiros termos, então vai ter que ser igual em todos. Então, a gente precisa tal que o C1 igual a 1 e o C2 igual a 2. Tá. Agora, quem é o C1? Então, vou dar o nome 1 e 2 aqui. Então, o C1 é alfa mais beta. Então, o C1 é alfa mais beta. E quem é o A1? O A1 vale 5. Então, alfa mais beta igual a 5. E da equação 2, sai que o C2, quem é o C2? O C2 é 2 alfa mais 3 beta
é igual a 13. Então a gente quer que o primeiro termo dessa sequência seja igual ao 5 e o segundo termo seja igual ao 13. Então eu quero ver se eu consigo escolher alfa e beta. Então, eu quero... Quem é o segundo termo dessa sequência? 2 alfa mais 3 beta. O primeiro é alfa mais beta, o segundo é 2 alfa mais 3 beta, o terceiro é 4 alfa mais 9 beta. Assim por diante. Tá, então agora a gente consegue achar alfa e beta aqui, né? A gente tem um sisteminha para resolver. Então como é que a gente resolve esse sistema? Eu acho que eu posso multiplicar a primeira por 2 e depois diminuir daqui. Então fica beta igual a 3. E se beta é igual a 3, alfa igual a 2. Então minha sequência Cn é 2 vezes 2 elevado a n menos 1, mais 3 vezes 3 elevado a n menos 1, que dá 2 elevado a n, mais 3 elevado a n. E aí eu afirmo agora que essa sequência aqui é a mesma que está escrita lá, porque os dois termos iniciais são iguais e as duas satisfazem a mesma recorrência. Então vamos lá. Então 2 elevado a 1 mais 3 elevado a 1 dá 5. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9 mais 4, 13. 2 ao cubo mais 3 ao cubo, 27 mais 8, 35. Dois à quarta mais 3 à quarta, 81 mais 16, 97. Então, de fato, aqui, essa sequência Cn, ela vai ser igual a minha sequência AN. Então, a gente consegue achar o A100. Vai ser 2 elevado a 100. Mais 3 elevado a 100. Tá, então a gente vai parar por aqui hoje. Vocês podem pegar a quinta aula para ler já. E vai ter um fórum na internet do POT. Vocês já sabem. Então a gente deve postar algumas soluções lá de alguns problemas. Pegar o quê? Não. A aula foi distribuída por aí. Vocês receberam?